Olá, bem-vindos a mais um podcast Maestros do Sucesso, o podcast que revela os bastidores de gestão e liderança das médias empresas. Eu sou Marina Borges, sócia da Falcone e vice-presidente da MID, a nossa unidade de médias empresas. Olá, eu sou Rafael Silveira, sócio da Falcone e diretor da MID. E antes de começar, vou fazer um pedido aqui para todo mundo nos seguir, curtir os nossos episódios nos seus agregadores de podcast favoritos. Hoje nós estamos aqui com o Marcel Portugal, o Marcel que é um dos cofundadores e sócios da JK Capital, uma boutique de investment bank, e um parceiro da MID. Marcel, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada pelo seu tempo. Prazer é meu. Obrigado pelo convite. Marcel, conta pra gente quem é o Marcel antes de 2012. A JK foi fundada em 2012, né? Então conta pra gente qual que é o histórico do Marcel até chegar na JK. Tá bom, vamos lá. Resumir um pouquinho aqui. Eu me formei em administração de empresas, né? Com especialização aí em finanças corporativas. Eu comecei minha carreira trabalhando em bancos de investimento. Eu fui da primeira turma de trainees do Bradesco, quando o Bradesco fundou o Bradesco, que é hoje conhecido como Bradesco BBI, né? Então, eu fui da primeira turma de trainees lá. E depois trabalhei também numa rede, depois de sair do Bradesco ali em começo de 2008. Estudei um período fora também, e aí na volta eu trabalhei numa rede de assessoria em fusões e aquisições com uma atuação bastante parecida com a JK Capital, mas com uma origem suíça, e eles tinham uma atuação internacional, abrangendo mais de 15 países pelo mundo, e com uma especialização em assessorar grandes grupos internacionais a virem aqui para o Brasil e América Latina. E foi aí que eu acabei me envolvendo mais com essa atividade de M&A para empresas de médio porte, como é o caso da JK Capital. A gente trabalhou bastante naquele período ali pós-crise de 2008, né, que o Brasil era a bola da vez, né? Eu brinco bastante, eu lembro bastante daquela capa, não sei se vocês se lembram daquela capa da revista Economist, que o Cristo Redentor estava decolando como um foguete, né? Então, foi bem naquele período, a gente assessorou vários grupos internacionais a virem aqui para a América Latina, normalmente entrando pelo Brasil como plataforma. E normalmente essa entrada vinha através de uma aquisição de uma empresa local já estabelecida, e muitos deles depois faziam um movimento também de expansão aqui para a América Latina, para outros países, né? No começo ainda tinha muita atividade aqui com a Argentina, depois Colômbia, Peru, Uruguai. Então acabei participando também de algumas operações, acompanhando algumas operações aqui na região. E antes até da JK Capital também tive uma passagem ali pelo Banco ABC Brasil, que é uma divisão aqui local do Arab Banking Corporation, né, que inclusive tem capital listado aqui na Bovespa. E esse banco, eles tinham uma iniciativa de tentar desenvolver aqui uma área de equity capital markets e de assessoria em M&A, mercado de capitais. Então, eu trabalhei também lá antes de me juntar aos meus sócios lá na JK Capital, e quando foi o início ali em 2012, né? E, Marcel, como é que foi essa chamada sua, né? A gente acabou de escutar a sua história, né? De várias instituições ali participando de um momento e um movimento importante no Brasil para se empreender, que todo você estava trabalhando para grandes instituições. Por que empreender? O que te chamou juntos com seus sócios ali para fazer esse movimento? Eu acho que empreender, todo empreendedor ele tem isso no DNA, né? Vem de uma família de empreendedores, né? E meus sócios, dois deles já eram colegas de amigos de faculdade, então a gente já se conhecia há muito tempo, existia uma confiança mútua, cada um acabou também tendo uma atividade profissional prévia que deu uma base ali de experiência, né? Dois deles foram anteriormente do Pátria Investimentos, né? Então tiveram um background ali de fundos de private equity, que também com uma atividade muito forte ali em fusões e aquisições, em mercado de capitais.
O outro sócio também, que é o Luiz, ele tem uma história muito parecida com a minha. Então, acho que, primeiramente, existia uma afinidade ali entre os sócios, né? Acho que o empreendedor, como eu falei, né? Ele tem isso no DNA, né? Então, desde muito novo, eu posso falar por mim, né? Eu, desde muito novo, sempre tive essa visão de empreender. Empreender, não necessariamente você precisa fundar uma empresa, né? Eu vejo muito isso e a gente fala muito isso para o nosso time, né? Você pode empreender dentro de uma empresa maior também, né? Principalmente através de inovação, através de ideias, né? Então, eu sempre tive isso e até que chegou uma oportunidade que a gente viu em conjunto, né? Acho que ao longo desses anos todos, né? A gente tem um pouco mais de 20 anos aí trabalhando nisso, mas lá no início da JK, a gente viu uma oportunidade justamente de levar assessoria em todas as atividades ali de bancos de investimento, né, que são soluções de capital, para as pequenas e médias, principalmente médias e empresas em crescimento, né? Que a gente viu internacionalmente, a gente pega nos Estados Unidos, na Europa, esse mercado que a gente chama aí no nosso jargão de boutiques de assessoria em bancos de investimento, ele é muito ativo, né? A gente tem, pega nos Estados Unidos, tem centenas, talvez milhares ali de empresas, o mercado é muito maduro, né? E no Brasil, você contava nos dedos de uma mão, né, as empresas de assessoria, e como a gente também anteriormente trabalhou muito assessorando grandes grupos que estavam entrando, ou seja, do lado do comprador, a gente via que o empresário ele estava muito mal assistido, né? Muitas vezes ele recorria ao contador da empresa, ao advogado trabalhista, ao corretor de imóveis, ou seja, né, sem nenhum demérito, mas não tinha muita especialização. E por outro lado, para esse empresário, aquela empresa é a vida dele, né? É o trabalho de toda uma vida para você, na hora que vai monetizar isso ou vai fazer qualquer tipo de estruturação, ele, às vezes, entregar isso para uma assessoria que não é especializada, né? Então, foi aí que a gente viu uma oportunidade de começar a JK Capital. Começou com uma estrutura pequena, né? Ali com os 4 sócios que estão até hoje fundadores, e aos poucos a gente foi desenvolvendo um time, né? Então, começou com um time de apoio, no começo ainda... Aí toda a história de empreendedor, né? A gente admira muito a história da Falcone também, né? Mas muitas coisas a gente se inspirou também, né? Todas as grandes empresas de consultoria e bancos de investimento. Mas todo o negócio de consultoria e assessoria é um negócio de pessoas, né? A gente brinca que a gente vende inteligência, né? Inteligência, experiência e principalmente confiança. Então, a gente, no começo, dependia muito ainda do capital intelectual dos sócios fundadores, mas desde o início a gente tinha uma visão e uma preocupação em montar um negócio grande, um negócio que a gente pudesse expandir além somente dos 4 fundadores, ali, dos fundadores iniciais. Então, desde o início, a gente teve essa preocupação de formação de pessoas, né? Desde de seleção de talentos, de retenção, formação, depois de estruturação e desenvolvimento de processos. E aí, no meio da jornada ali, quando a gente entendeu que já tinha uma plataforma, um reconhecimento do mercado, a gente também aí falou, olha, agora a gente não dá mais para depender dos 4 fundadores. Aí talvez está na hora aqui da gente expandir a partnership. Foi aí que a gente fez um trabalho de estruturação e expansão da partnership para trazer novos sócios e também dar oportunidade para o time que estava em ascensão também de poder se tornar sócio e a empresa não depender mais dos 4 fundadores, né? E, ao mesmo tempo, também abrir oportunidade para que a gente entrasse em novas áreas, trazer novas competências, né?
como foi o caso. Marcel, e é legal, assim, porque nós que estamos todo dia com o médio empresário, a gente percebe a falta real de apoio, talvez, no nosso Brasilzão, vou chamar assim, de boutiques de fusões e aquisições e outros tipos de assessorias para capitais. A maioria das boutiques estão concentradas, de fato, aqui em São Paulo e especialmente na Faria Lima. Só que existe talvez uma desconexão quando a gente traz esse médio empresário para conversar com essas boutiques aqui na Faria Lima. Nem todos eles se sentem, vou dizer, à vontade, né? E eu sei que a JK Capital atende muitíssimo bem esse médio empresário, né? E tenta fazer exatamente essa ponte do médio empresário brasileiro de todos os cantos com as grandes oportunidades que existem no mercado. Esse é um foco de vocês? Como que vocês trabalham exatamente nessa dor do mercado? Não, acho que a sua pergunta é ótima, Marina, porque foi justamente essa dor que a gente viu e que motivou a gente a fundar a JK Capital. Eu costumo dizer, né, o que a gente faz nada mais é do que trazer soluções de capital para as empresas e os empresários brasileiros, né? E o nosso foco, desde o início, foi atender essa camada ali de empresas médias, empresas que estão em crescimento. E as maiores oportunidades não estão aqui na Faria Lima, né? As maiores oportunidades estão justamente... O Brasil é muito rico, o Brasil tem muitas fortalezas e justamente as oportunidades estão ali em todas as outras regiões. Na região Nordeste a gente é muito atuante, na região Centro-Oeste, região Sul. E como você falou, né? Acho que muito do que a gente faz é traduzir esse mundo de investimentos, de assessoria em fusões e aquisições, de estruturação de crédito, ou seja, o mercado de capitais em geral, a gente levar essas soluções para o empresário, mas mais do que isso, né, a gente entender o valor que estão nas empresas que foram construídas por esses empresários e traduzir isso aqui para a Faria Lima, né, que a gente brinca muito esse jargão aqui, Faria Lima, né, mas porque grande parte do capital está aqui em volta da gente, mas a gente também faz parte de uma rede internacional, que aí a gente também acessa mais de 15 países. Então, não é só Faria Lima, mas a gente acessa grandes grupos internacionais, sejam grupos operadores, né, de negócios ou também grandes fundos de investimento, que são aí investidores financeiros, como a gente fala. Então, nosso papel é mostrar o valor que está nessas empresas na linguagem que esses grupos investidores estão acostumados a ler, né, ou a entender. Então, esse é que é o nosso grande desafio, o nosso grande papel. Eu tenho uma curiosidade, assim, porque sempre que a gente está conversando, às vezes a gente fala de teses, né? Nós temos teses de alimentação, temos teses diferentes, mas sempre tem algum momento que tem algumas teses específicas. De fato, vocês buscam empresas exatamente em cima daquelas teses ou qualquer bom negócio serve? Acho que, antes de mais nada, acho que vale a pena a gente só explicar um pouquinho, né? Quando a gente é a fala tese, de né? tese, Por né? favor. Até é uma dúvida muito comum, aí, às vezes, de alguns clientes, né? Mas quando a gente fala de tese, nada mais é do que tese de investimentos, né? Acho que essa expressão surgiu principalmente aí do lado dos investidores, porque quando o investidor, e a gente está falando de investidores profissionais, né? Vai olhar um novo investimento... não é uma decisão, ainda mais, né, nesses montantes que a gente costuma trabalhar, né, não é uma decisão corriqueira, uma decisão que se toma, às vezes, no impulso, né, com um investimento, às vezes, uma pessoa física vai fazer, né. Então, são investimentos ali que são muito estudados, né, existe toda uma análise, um processo de investimento. E essa análise é baseada numa tese de investimentos, né? De investir ou não investir, por que investir, qual que é o retorno esperado para aquele investimento, quais são os riscos associados àquele investimento, né?
Então, tudo isso compõe essa chamada tese de investimentos. E aí, voltando na sua pergunta, né? Na verdade, existe um pouquinho dos dois lados, tá? A minha resposta imediata é para todo bom negócio tem capital, tá? Agora, muitas vezes o desafio é a gente mostrar esse valor para o lado do investidor, porque às vezes não é óbvio, né? E os casos mais óbvios, às vezes, também já não são, talvez, mais bons investimentos, porque já ficou, para o lado do investidor, talvez já ficou muito caro, ou, enfim. Ou mesmo, em algumas situações, às vezes, o empreendedor... também existe o lado da tese do lado do empreendedor, né? Quando a gente fala de fusões e aquisições, acho que é um jargão muito amplo, que as pessoas simplificam isso, às vezes, a só vender uma empresa. Mas a gente fala que existem vários formatos e modalidades possíveis que não necessariamente é uma venda de 100% da empresa. Muitas vezes a gente está falando de um bom negócio que o empreendedor não quer e não precisa sair do negócio, mas às vezes tem valor para ele trazer um capital externo para acelerar esse processo de crescimento e aí destravar o valor que tá ali dentro daquele negócio, né? Aproveitar oportunidades que ele está enxergando que sozinho, muitas vezes, ele não vai conseguir fazer, ou por falta de capital, né, que seria a gasolina para acelerar o carro, né? Ou, às vezes, por falta de conhecimentos em algumas áreas específicas, como, por exemplo, a área financeira, né? Muitas vezes o empreendedor, ele é um especialista em determinada área de atuação, só que na medida que a empresa cresce, é necessário, às vezes, ele se cercar de algumas outras competências complementares, como é o caso das competências na área financeira, de mercado de capitais, que, às vezes, um investidor externo pode ajudar a complementar. Então, ou seja, essa tese de investimentos, ela vale também para o lado do empreendedor, né? Como ele destravar aquele valor que está ali dentro daquela empresa que ele construiu, trazendo um investidor que vai ajudar a acelerar esse processo. Acho que uma pergunta que os nossos clientes também têm, Marcel, é quanto tempo eu preciso para organizar a minha empresa para estar pronto, né? Para chegar num momento de fusão ou ser adquirido, né, por uma outra empresa, por um grupo. Eu estou hoje desorganizado, eu preciso, né, olhar com mais profundidade para alguns processos. Quanto tempo a gente precisa para organizar a casa? Tá. Essa é uma boa pergunta e muito, muito comum mesmo, mas eu acho que também não tem uma resposta única, né? O ideal, como a gente fala, até como um conselho aí para o empreendedor, é ele procurar se organizar, acho que desde o início, né? Esse seria o mundo ideal, né? Ele tá sempre se organizando, mas a gente sabe, entende também que toda empresa em crescimento, ela também traz algumas dores, alguns desafios ali também, que às vezes demandam uma certa evolução, né? Agora, esse caso vai depender muito caso a caso, né? De quanto tempo esse processo de preparação demora, né? Se é uma empresa que, vamos falar um caso padrão, tá? Que ela já tem minimamente ali uma organização, né? Então, em termos de controles, de gestão, contabilidade, essa empresa é um caso que não é tão complexo, né? Aí, então, o processo de preparo, ela está relativamente pronta, o processo ali costuma demorar de 1 a 2 meses para a gente conseguir levar a empresa a mercado. Mas o tempo da gente entender e montar justamente essa tese de investimentos e preparar o material para justamente levar essa empresa para o mercado e para falar com investidores. Agora, o grande problema, que é um dos desafios mais comuns que a gente vê em empresas de médio porte no Brasil, é justamente o empresário que não se preparou e, às vezes, ele decide tomar certos riscos ali, seja por uma prática fiscal que não é adequada, uma prática
de falta de controles, tanto contábeis quanto de gestão. Então, aí dependendo do caso, o empresário vai tomar um certo tempo adicional de se organizar, até para ele mesmo conseguir entender a própria empresa, né? Então, acho que depende muito caso a caso. E, Marcel, você começou a falar um pouco de mercado, e aí eu queria até voltar um pouco para trás, né? Se a gente for pensar, na década passada, né, a gente tinha bastante excesso de liquidez no mercado mundial, né? E isso foi ali até um pouquinho depois da pandemia, né? Ou seja, o dinheiro era barato, né? A gente viu empresas sendo vendidas a múltiplos de receita. A gente já escutou alguns empresários que eu acho que talvez estão na máquina do tempo ali, ainda falando, não, uma empresa vale 20 vezes receita, 30 vezes receita, mas isso ocorreu. O mercado mudou agora. Como é que está hoje o mercado de fusão e aquisição com dinheiro mais escasso, juros altos? Como é que vocês estão se reinventando neste momento? Tá. Essa é uma pergunta interessante também, né? Esse mercado de investimentos e de fusões e aquisições é um mercado cíclico, né? E acho que se eu tivesse que resumir até para o empresário de porte médio, né? O pessoal pergunta muito isso para a gente também a respeito do mercado. E o que mais influencia nesses ciclos é principalmente taxa de juros. E mais do que taxa de juros só aqui no Brasil, o momento de taxa de juros no mercado internacional, principalmente nos Estados Unidos, que a gente brinca que é o preço mais importante do mundo, é a taxa de juros dos Estados Unidos, né? Porque é ela que vai determinar ali para o investidor as escolhas que ele tem de investimentos. Então, nesse momento ali, trazendo o seu exemplo, né? Ali no momento da pandemia, né, em que as taxas de juros, até em termos reais, estavam negativas no mundo, foi um momento que a gente viu uma liquidez muito grande e os investidores ávidos por qualquer tipo de investimento que ele não fosse perder para a inflação, né? Então, a empresa nem precisava dar lucro, né? Os investidores olhavam uma perspectiva da empresa gerar caixa e trazer crescimento, e isso já era um grande atrativo, né, naquele momento. Isso se inverteu, né, nos últimos 3, 4 anos, e naturalmente, né, a gente viu uma seleção aí dos investidores e um processo mais criterioso de investimentos, principalmente quando a gente traz aqui para o nosso cenário de mercados emergentes, de Brasil, que também a gente vivenciou um aumento muito significativo de taxa de juros, e aí bateu tanto do lado do investidor, que tem uma alternativa mais óbvia aqui, que é a taxa Selic, aqui é 15%, mas também com as empresas, né, que são os grandes investidores ou compradores, que também viram o seu endividamento começar a ter um custo de capital muito maior. Então, isso naturalmente traz uma seleção muito maior de negócios. Mas, aí voltando no ponto da Marina, né, para bons negócios, sempre vai ter capital. E o que muda, e aí traz muito aqui para o nosso mundo, que são estruturas mais inteligentes, né, de como que a gente monta uma engenharia financeira ali também para destravar negócios, para destravar valor nas empresas, né? Então, através de estruturas diferentes, né? Desde a gente começou a ver estruturas que envolvem troca de ações, estruturas que envolvem um pouco mais mesmo que com a taxa de juros um pouco maior, mas que o empresário foi buscar, o comprador que não tinha muita alavancagem começou a colocar um pouco de endividamento, né? O seller's financing, que é basicamente o vendedor um pouco também financiando a própria transação. Então, tem várias estruturas aí que foram surgindo e que destravam, mas volta no ponto, né? Para bons negócios, a gente não viu a atividade de M&A parar. Pelo contrário, né? O investidor ficou mais seletivo, mas continuou fazendo negócio. Qual que é a dica que você dá para o médio empresário que não tem certeza se gostaria de vender o negócio dele, mas gostaria também de conhecer as possibilidades de estrutura, igual você está trazendo aqui? Qual que é o momento dele procurar uma assessoria?
Porque, como falamos também, o mercado é cíclico, né? Talvez o momento que ele procurar não é exatamente o melhor momento para fazer uma fusão e aquisição naquele segmento dele, né? Pode ser que esteja no momento de mais baixa e ele vai voltar. Então, como que você, né, dá essa recomendação para esse médio empresário não perder o melhor momento para o segmento e o negócio dele? Tá, não, isso é legal também, até porque é legal a gente até comentar, né? A gente rodando aí o Brasil todo, quando a gente fala de fusões e aquisições ou de venda de empresas para o empresário na média, né? O pessoal tem um certo estigma, acho que do passado, né? Quando o Brasil também, no momento que a gente tinha uma inflação, a hiperinflação e taxas de juros proibitivas, né? O empresário acha que quem negocia empresa é só porque é o empresário que está quebrado, né? Então, falar de venda de empresa, mas por quê? Eu estou bem, né? Não estou quebrado. Só que o mercado evoluiu muito nesses últimos 20, 30 anos, né? E hoje, inclusive a gente na JK Capital, a gente não trabalha com empresas que estão em estágio falimentar, com estruturas ali estressadas, né, com alta alavancagem. Esse é uma assessoria especializada para outro perfil de investidor, né? A nossa especialidade é trabalhar com empresas que estão em crescimento, gerando caixa, justamente onde a gente tem a oportunidade de destravar o valor, né? Então, não existe um momento único. O ideal, assim como a gente fala, o empresário está sempre preparado para aproveitar oportunidades, que não necessariamente precisa ser uma venda de 100% da empresa. Muitas vezes ele pode ser o consolidador do mercado, né? Principalmente num momento como esse, às vezes ele tem concorrentes fragilizados, né? E pode ser um momento em que ele pode aproveitar para ou comprar um concorrente ou para ocupar espaços que esses concorrentes estão deixando, que ele pode fazer tanto com capital próprio ou através de capital de investidores ou uma estrutura de dívida alongada, né? Que também traz alguns benefícios fiscais ali para ele. Então, o ideal é procurar se informar, né? E avaliar essas oportunidades, né? Acho que ouvir e avaliar oportunidades não custa nada, né? E é bom estar sempre atento, mas o mais importante, estar sempre preparado do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de controles, né? E estar atento às oportunidades. E, Marcel, tem algum case que vocês se orgulham de ter participado e falar, olha, a gente contribuiu para aquilo ali que tenha dado um sucesso que virou no futuro e que você possa compartilhar com a gente? Tá. Olha, a gente tem muitos cases, né? Até trabalhando com empresas de porte médio, a gente tem um volume grande. A gente já fez nesses 13 anos de JK Capital mais de 100 transações. Só esse ano acho que a gente já concluiu 8 transações. Mas tem alguns cases muito interessantes aí em diversos formatos que a gente pode citar, né? Porque eu vou falar um pouco mais de M&A, que é uma área que eu estou mais à frente lá, né? Essa área de fusões e aquisições. Porque eu costumo dizer, né? Esse movimento de fusões e aquisições, a gente fala muito desse jargão de M&A, a gente tem que se policiar, né? É uma ferramenta para resolver muitas dores, muitas vezes, do empresário, né? Acho que vale a pena comentar um pouco disso. Tem alguns casos clássicos, como, por exemplo, um empresário que está bem, construiu uma empresa fantástica, mas ele não tem sucessão, né? Os filhos, cada um foi fazer uma coisa, o filho foi morar no exterior, foi trabalhar na área de saúde e, por qualquer motivo, né, ele não tem um sucessor na família. E, às vezes, o empresário está chegando a uma certa idade. Então, é importante pensar, né, no momento seguinte, até mesmo numa aposentadoria, né? Então, esse movimento de M&A pode ser uma solução para esse tipo de situação, em que não necessariamente também ele precisa vender 100% da empresa. Tem situações onde ele consegue se associar com um grupo maior, muitas vezes até listado em bolsa, que ele ainda consegue ficar com ações dessa empresa com liquidez e em algum momento oportuno ele tem uma via
para monetizar aquilo, ou a família monetizar em algum outro tipo de situação. Então, esse é um caso bastante clássico e a gente tem várias situações desse tipo. Uma outra situação que eu posso comentar um pouco, que é um caso meio híbrido, né, que fala tanto dessa questão de sucessão, mas também com caso de crescimento. Até um caso que eu assessorei alguns anos atrás, é uma transação que a gente fez no segmento de educação, que é um segmento que a gente é bastante forte, em que uma escola, né, do Nordeste já estava na segunda geração, foi fundada pela mãe deles, né, e passou para a filha que tocava a escola, e o irmão, que já tinha uma outra atividade, mas sempre dava um apoio ali. E existia, né, aquela vontade ou aquela ideia de pensar um pouco em um movimento de liquidez ou de monetizar aquele patrimônio que foi construído, né? Até porque já um dos irmãos não estava mais no dia a dia da operação. E isso foi motivado até por uma oportunidade, porque eles foram abordados por um grande grupo, que isso é muito comum também, né? A gente vê cada vez mais esses grandes grupos buscando ativamente aquisições, então eles foram abordados por um grande grupo, eles nunca tinham pensado de forma muito estruturada, e aí eles nos procuraram, né, até para poder avaliar, será que é o momento? E eles tinham recebido uma proposta, eles me perguntaram, o que você acha, né? E aí o primeiro passo, a gente falou, deixa a gente fazer uma avaliação, né? E quando a gente olhou para o negócio, primeiro que a gente viu que o valor do negócio poderia ser significativamente maior do que a proposta que eles tinham recebido. Mas mais do que isso, a gente trouxe para eles algumas opções, né? Porque no caso deles, existia um movimento estratégico óbvio para ser feito, que era uma expansão. Eles só tinham, como uma escola, eles só tinham ensino infantil e fundamental 1. E tinha uma expansão óbvia ali para ser feita, até pela marca que eles tinham desenvolvido. Os próprios pais pediam para eles abrirem o Fundamental 2. E a gente fez uma avaliação que mostrava o seguinte, olha, o seu negócio hoje, do jeito que ele está, ele vale X, que inclusive já era um pouco mais do que o dobro do que a oferta que tinha sido feita para eles. Mas existe uma oportunidade aqui, que se vocês quiserem ainda continuar no negócio, dá para fazer uma expansão relativamente óbvia, e aí, naturalmente, eles iam precisar de capital para crescimento e esse direcionamento. Eles acabaram optando por fazer essa expansão, a gente ajudou eles em todo esse processo de estruturação, de plano de negócios aí também. E só encurtando um pouco a história, né? Depois de 6 anos que a gente estava juntos, a gente concluiu, aí eles decidiram ir para o mercado, que o projeto já estava maduro, eles saíram de uma escola com uma unidade só, expandiram para 3 unidades, eles financiaram essa expansão até inicialmente com um capital de um banco de fomento, que estava disponível na época com um custo muito atraente, né, e fazia muito sentido. Mas depois de 6 anos nessa jornada, a gente conseguiu monetizar o negócio, eles venderam 100% do negócio. 6 anos deu 10 vezes o valor daquela primeira proposta que eles tinham recebido. Então, só para tangibilizar um pouco para vocês um caso, às vezes, de uma situação que não necessariamente precisa ser uma venda num primeiro momento. Inclusive, esse negócio foi uma venda que foi feita em 2 etapas. No meio do terceiro ano, a gente trouxe um grupo que entrou com 50% do negócio, ajudou, inclusive, eles a irem para o ensino médio, depois, no meio do caminho, e a gente amarrou um caminho de liquidez, que depois do 6º ano eles saíram e deu 10 vezes o valor daquela primeira oferta que eles tinham recebido anos antes. Então, só um dos casos, né? E a gente tem vários casos aí, casos que a gente trouxe fundos de investimento como investidor minoritário para acelerar o crescimento e também ajudar a respaldar toda essa estruturação de gestão para o empresário, e, de novo, né, dando uma via de saída mais para frente.
teve casos de associação com grupos internacionais. Então, nesses anos todos, em mais de 100 transações, tem muitos casos diferentes. Então, é importante o empresário, acho que, saber que não existe só uma alternativa, que muitas vezes a gente fica na cabeça, né? Eu vou vender 100% do meu negócio. Essa é uma alternativa, sim, né? Mas não é a única, tá? E o outro lado também, que a gente é muito forte, que poucos empresários conhecem também, que é de estruturação de crédito com o mercado de capitais. O que é isso? O empresário acha que a única alternativa para acessar crédito é com os bancos. Hoje, a gente tem uma série de instrumentos que permitiram com que o empresário consiga acessar crédito via mercado de capitais, né? Por exemplo, com um fundo de investimento, com um family office, né? Com uma família aí, com alto patrimônio que empresta diretamente para a empresa. Então, o instrumento, são instrumentos diversos. Pode ser desde uma debenture, né? Uma nota comercial, o que está mais na boca dos investidores aí, um CRI, né? Um CRAS do agronegócio. Então, o instrumento a gente avalia dependendo da situação, mas é uma alternativa de capital e a gente tem visto uma liquidez muito grande, apesar da taxa de juros mais alta, mas o mercado de capitais está muito líquido. Inclusive, a diferença, né, entre a taxa de juros básica e o valor que o empresário toma de empréstimo, que é o famoso spread, ele foi muito achatado aí no último ano. Então, é um momento interessante para o empresário também considerar uma estrutura como essa, principalmente porque ela permite muitas vezes que ele consiga acessar linhas mais longas do que a que os bancos oferecem. Então, um instrumento, às vezes, via mercado de capitais, ele consegue acessar uma linha de 5 anos, 10 anos, com 1, 2 anos de carência, né? E ao contrário do cenário que a gente estava discutindo agora há pouco, né, dos últimos 3, 4 anos de aumento de taxa de juros, agora a gente tem uma perspectiva de queda, né? Não só da Selic, mas também motivada por uma perspectiva de queda na taxa de juros no mercado internacional, né? Acho que está todo mundo esperando um movimento agora do Fed nessa próxima reunião de setembro agora para começar a reduzir juros, e isso deve gerar liquidez para o mundo todo e acelerar também o movimento de redução de juros aqui no Brasil. Então, o momento, acho que, de se posicionar pode ser muito bom agora nessa janela agora. Muito bom te escutar, Marcel, porque eu queria até pontuar aqui o caso que você trouxe dessa parceria de 6 anos, né? E que o médio empresário, ele precisa entender que muitas vezes vocês vão ajudar a destravar valor para que aquela empresa possa valer muito mais do que talvez vale hoje, né? Então, acho que é uma parceria de médio e longo prazo também que vocês podem fazer com as empresas, né? Para auxiliar ela nessa jornada de preparação e até com o olhar, né, que vocês têm, falar, olha, não é o momento, porque tem muita coisa aqui para ser destravada, né? Espera um pouco, vamos fazer isso antes, para que vocês possam, de fato, vender a empresa por 5 vezes, talvez, o valor de hoje, né? Acho que esse é um ponto bem importante, porque muita gente, quando quer saber de fusão e aquisição, às vezes deixa, vou chamar aqui entre aspas, mas para a última hora, né? E deixar para a última hora nem sempre é a melhor estratégia, né? E eu acho que tem um outro ponto aqui também, que é mais comum do que a gente pensa, que é o médio empresário usando capital próprio para os seus investimentos, né? E que é o capital mais caro que tem, né? Em vez de acessar outras possibilidades de estrutura, né? E muitas vezes por desconhecimento de quais são as possibilidades que ele tem. Como que vocês atuam puxando esse papel de educação no sentido de quais são as possibilidades para o empreendedor brasileiro? Acho que muito do que a gente faz é um trabalho de educação financeira mesmo, né? De entender as oportunidades que estão disponíveis e mostrar isso, né, para o empresário numa linguagem também que ele consiga entender, né? Você tocou num ponto interessante, né?
com relação à análise, né, do capital, o empresário, acho que até fruto um pouco do histórico de Brasil, né? Acho que a gente vive num mundo, aqui Que não no tem Brasil, uma educação financeira boa, né? mas acho que fruto um pouco também tem empresários aí com mais idade, né? Que vem de um período ali nos anos 80, o começo dos anos 90, em que, de fato, era um outro cenário econômico, né? E você nem tinha alternativas de capital que eram minimamente razoáveis, né? Então, a gente teve uma mudança muito grande, começou com a estabilização econômica ali no Plano Real, mas mais recentemente também com o amadurecimento do mercado de capitais brasileiro. E só que os empresários muitas vezes não acompanharam essa evolução e não sabem das alternativas que estão disponíveis, né? Mas o ponto essa é uma análise que não envolve não só a questão de custo desse capital próprio, né? Que como você bem pontuou, né? O capital mais caro que ele pode usar é o dele, né? Mas também uma análise de risco, né? Porque, principalmente quando a gente está falando de empresas médias, é muito comum a gente ver também empresas que são familiares, né? E a empresa se confunde com o patrimônio da família, né? Sim. Então, todo o capital e o patrimônio da família está naquela empresa e o empresário muitas vezes não faz uma análise de risco, né? De o que eu tenho exposto aqui, né? Quando eventualmente pode fazer sentido uma análise até de planejamento patrimonial de dividir esse risco, às vezes, com um terceiro, né? Seja um investidor no capital, né? Dividindo o risco, ou seja, um investidor de crédito, né? Uma estrutura de crédito que ele traz um capital de terceiros, que inclusive, dependendo do regime fiscal dele, se ele estiver no lucro real, ele pode aproveitar esse custo, né, dos juros para abater isso do imposto de renda, então traz um certo benefício fiscal ali para ele também. Então, tudo isso a gente ajuda o empresário a avaliar, né, e pelo menos para ele tomar a decisão de uma forma mais consciente, né? Mas para isso ele precisa conhecer o que tem disponível no mercado, né? Muito bom. Você que está nos escutando e é um médio empresário ou cliente da MID da Falcone ficou interessado em se conectar com a JK Capital, entre em contato conosco, a gente tem parcerias muito interessantes. E também, quem quiser saber um pouco mais da JK, Marcel, onde que pode ver e procurar vocês para saber um pouco mais com profundidade? Vocês podem acessar o nosso site, que é jkcapital.com.br, ou as nossas redes também. A gente está no Instagram, @jkcapital_oficial, e no LinkedIn também, que é JK Capital. E a gente costuma fazer uma série de publicações aí também, de cases, de notícias e de ideias. E fiquem super à vontade também para entrar em contato com a gente. E vai ser um prazer a gente esclarecer aí eventuais dúvidas também. Legal. Você quer dar uma mensagem final para o nosso ouvinte? Quer dar algum recado final? Olha, acho que o principal recado é que a gente entende bastante a dor do empresário, né? Principalmente o empreendedor de porte médio, que ele construiu a empresa do zero. Acho que a história da JK Capital acho que se confunde muito com a história desse empresário. Então, a gente compartilha muito dessas dores, né? Que são as dores do crescimento e, principalmente, né, as questões, muitas vezes uma empresa de porte médio, ela envolve questões emocionais também ali dentro desse processo de amadurecimento. Mas o mais importante, acho que é estar atento a oportunidades e estar preparado também, né, principalmente com esse olhar de geração de valor e de análise de riscos também, né, vivendo num país como o Brasil aí com muitos altos e baixos. Então, acho que o empresário que está preparado, ele também ele sabe aproveitar melhor as oportunidades quando elas aparecem. Muito bom. Marcel, muito obrigado pelo seu tempo e por estar aqui compartilhando com a gente toda a história da JK. Eu que agradeço aí pelo convite e a gente fica à disposição. Legal. A você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado. Não deixe de assistir este episódio e os demais no YouTube e nos demais agregadores de podcast. Um grande abraço.
Muito obrigado e até o próximo episódio.